Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório com mais um pedacinho do Maná dos Céus. Estamos estudando a Bíblia Sagrada, amados. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo de número 16. Quero ler somente os 5 primeiros versículos. A palavra de Deus diz: chegando também a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando ia passando pela cidade, entregava aos irmãos para serem observadas as decisões que havia sido tomado pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E assim a igreja era confirmada na fé e dia a dia crescia em número. Muito bem, amados, diletos irmãos, lembre-se que eu vos trouxe uma mensagem, um estudo no capítulo 15, o capítulo anterior. Eu vos falei acerca do que havia ocorrido entre Paulo e Barnabé. Do versículo 36 a 41, a palavra de Deus nos mostra que depois de haver gasto muito tempo ministrando em Antioquia, o apóstolo Paulo propõe a Barnabé que volte a fazer uma viagem missionária. O apóstolo Paulo diz para Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Tanto apóstolo Paulo quanto Barnabé tinha um verdadeiro cuidado pelos que havia aceitado recentemente a mensagem do Evangelho sobre o seu ministério. Ambos estavam ansiosos para vê-los mais uma vez. Ambos estavam ansiosos para encontrar mais uma vez a recém-igreja confirmada através do seu ministério. Paulo jamais perdeu o amor pelas igrejas, pelos irmãos que ele havia conhecido na sua viagem missionária. Mesmo quando estava em campo missionário distante, longe do cenário das suas primeiras atividades, continuava a levar sobre o coração a responsabilidade de ensinar a esses novo convertidos a permanecerem fiéis. É isso que nos mostra 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, conferindo a santidade no temor de Deus. Constantemente procurava ajudá-los a se tornarem cristãos confiantes, a desenvolverem forte fé, a desenvolverem ardente zelo e de coração inteiro na consagração a Deus e a obra de ampliar seu reino. Barnabé estava pronto a ir com Paulo, mas Barnabé desejava que levasse Marcos. Marcos havia decidido novamente a devotar-se ao ministério, mas Paulo foi contra. Parecia a Paulo que não era bom levar consigo aquele que durante a primeira viagem missionária tinha os deixado em tempo de necessidade. Apóstolo Paulo não estava inclinado a desculpar a fraqueza de João Marcos em desertar da obra pela segurança e conforto de um lar. Insistia que alguém de tão pouca fibra
não estava habilitado para uma obra que requeria paciência, altruísmo, bravura, devoção, fé, disposição para sacrificar-se se necessário, a própria vida. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que houve forte discussão entre Paulo e Barnabé, que Paulo e Barnabé se separaram seguindo a convicção tomada consigo. Então Barnabé leva consigo a Marcos. Barnabé navegou para Chipre e Paulo, tendo escolhido a Sila, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Me parece que Paulo é o único que sai sobre a bênção dos irmãos da igreja de Antioquia. É isso que o capítulo 15, verso 38 até o versículo 40 nos informa. Então Paulo viaja através de Síria, de Sicília, onde ele fortalecia as igrejas. Paulo e Sila alcançaram por fim Derbe e Listra, na província de Laquiônica. Foi em Listra que Paulo anteriormente tinha sido apedrejado. Mas Paulo volta no mesmo lugar onde tentaram matá-lo. No entanto, vamos encontrá-lo de novo no cenário onde ele passara perigos anteriores, onde quase sua vida foi ceifada. Ele estava ansioso por ver como é que aqueles que haviam aceitado o Evangelho se encontravam, aqueles que haviam se convertido por meio de seus esforços, o que eles estavam enfrentando, o teste das provações. Não ficou desapontado ao encontrar os irmãos. Verificou que os crentes que tinham permanecido firme em face da violência e oposição. Ali Paulo também tornou a encontrar Timóteo. Lembra que eu vos disse que Timóteo ficou bastante impressionado com a fé de Paulo quando Paulo foi apedrejado? Agora Paulo encontra novamente Timóteo, que havia testemunhado seu sofrimento ao final da primeira visita em Listra, em cuja mente a impressão então feita tinha se aprofundado com o passar do tempo, até que se convenceu de que era seu dever entregar-se inteiramente à obra do ministério. Então Timóteo estava com o coração envolto de fé. O seu coração estava unido ao coração de Paulo, e ele estava ansioso a compartilhar das atividades do apóstolo, ajudando na medida da oportunidade. Silas, companheiro de trabalho de Paulo, era um obreiro experimentado, dotado com o dom da profecia. Mas a obra a ser feita era tão grande que foi necessário preparar mais obreiros para um serviço ativo. Então, Paulo vê em Timóteo que Timóteo tinha a qualificação para ser obreiro. Paulo viu alguém que apreciava a santidade da obra de um pastor, que não se atemorizava ante as perspectivas de sofrimento e perseguição, que Timóteo estava pronto a ser ensinado. Todavia o apóstolo não se arriscou a tomar a responsabilidade de exercitar Timóteo. Timóteo era jovem não provado ainda para o ministério evangélico, sem primeiro certificar-se de plenamente quanto ao seu caráter e vida passada. O pai de Timóteo era grego e a mãe era judia. Então Timóteo não era legitimamente judeu. Desde criança ele conhecia as escrituras, a piedade que
ele precisara em sua vida doméstica. Era jovem e confiava na obra de Deus, e a confiança da mãe e da sua avó na Sagrada Escritura. Lembrava-lhe continuamente a bênção em fazer e também em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus era a regra para a qual essas duas piedosas mulheres havia guiado Timóteo. O poder espiritual das lições que delas recebera conservou-o puro na linguagem e incontaminado pelas má afluência, ou seja, por aquelas má companhia. Então, ele permaneceu incontaminado pelas má influência de que se achara rodeado. Assim, a instrução recebida através do lar, cooperando com Deus em prepará-lo para assumir responsabilidade, Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu-o como companheiro de trabalho e viagem. Os que havia ensinado Timóteo na infância foram recompensados em vê-lo assumir uma obra no ministério, ao vê-lo, ao filho de seu cuidado, ligado em íntima associação com um grande apóstolo cheio de fé. Timóteo era simples, era jovem, quando foi escolhido por Deus para ser um ensinador, mas seus princípios tinham sido tão estabelecidos por sua educação dos primeiros anos que ele estava apto a ocupar seu lugar como auxiliar de Paulo. Embora jovem, levou sua responsabilidade com humildade e com uma fé cristã. Como medida acauteladora, Paulo aconselhou prudentemente a Timóteo a que se circuncidasse, não que Deus o exigia, mas a fim de tirar do espírito dos judeus aquilo que poderia servir de tropeço ao ministério de Timóteo. Em sua obra, Paulo deveria viajar de cidade em cidade, em muitas terras, e teria muitas vezes ocasião de pregar a Cristo em sinagoga judaica, bem como em outros lugares de reunião. Viesse a ser sabido que um de seus companheiros de trabalho era incircuncioso, a sua obra seria grandemente prejudicada pelo preconceito e fanatismo dos judeus. Então, em toda parte, encontrou o apóstolo determinada oposição e severa perseguição. O apóstolo desejava levar aos seus irmãos judeus como aos gentios o conhecimento do Evangelho, e por essa razão buscava ele, tanto quanto estivesse em harmonia com a fé, remover cada pretexto de oposição, cada obstáculo. Então, o apóstolo estava pronto a enfrentar essas oposições, e conquanto fizera essa concessão ao preceito judaico, ele queria que a igreja judaica aceitasse a Timóteo como se fosse um verdadeiro judeu. Por isso ele circuncidou a Timóteo. Cria e ensinava a nada ser a circuncisão ou a incircuncisão, mas o Evangelho de Cristo é a própria circuncisão no coração do ser humano. Este era tudo que Paulo ensinava. Paulo amava a Timóteo como se fosse um verdadeiro filho, um filho na fé. Ele se refere assim a Timóteo em 1 Timóteo 1, verso 2. E quando o apóstolo muitas vezes puxava para os discípulos mais jovens
interrogando acerca da história bíblica, enquanto viajava de um lugar para outro, ensinava-lhe cuidadosamente a maneira de trabalhar com êxito. Tanto Paulo como Silas, em todas as suas relações com Timóteo, procurava aprofundar a impressão que já se fizera em seu espírito quanto à natureza sagrada e a séria da obra do ministério do Evangelho. Em sua obra, Timóteo buscava de Paulo constantemente conselho e instrução. Não agia por impulso, mas consideradamente, com calma, com reflexão, indagando a cada passo. E este o caminho do Senhor amado, que nós temos que muitas vezes indagar: Senhor, estou seguindo o teu conselho. Timóteo sempre indagava. Nele encontrou o Espírito Santo, quem poderia ser moldado e ajudado como templo para a habitação da divina presença. Quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, exerce profundo e duradoura influência sobre o caráter do ser humano. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Não tinha talento particularmente brilhante, mas a sua obra era valiosa, porque ele usava no serviço do Mestre as habilidades que Deus lhe dera. Talvez você, caro irmão, ouvinte, que tem me acompanhado através dos estudos da Sagrada Escritura, talvez você também se acha muitas vezes que não tem talento. Timóteo não tinha grande talento. Nós vemos que ele não tinha grandes dons. Ele não era considerado grande mestre, nem doutor da lei, nem como se fosse um apóstolo. Timóteo foi só considerado como evangelista. Seu conhecimento da piedade, a prática, distinguia-o dos outros crentes e dava-lhe influência. Os que trabalhavam pela pessoa tendem a alcançar um conhecimento mais profundo, amados. Aqueles que trabalham pela alma, que querem ser pastor, ele tem que buscar um conhecimento mais profundo. Tem que buscar um amplo conhecimento, ter uma visão mais clara acerca de Deus, do que pode ser obtido pelo esforço comum ou também pelos milagres sobrenaturais. Precisamos aplicar todas as nossas energias na obra do Mestre. Então, empenhado em alta santa vocação, e se quiserem obter um sucesso, e se quiserem ganhar alma, ver almas se converterem, então precisamos nos esforçar. Isso será a nossa recompensa. Precisamos, então, apegar-nos firmemente a Deus, recebendo diariamente poder e graça da própria fonte da bênção. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurança, ou seja, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso o apóstolo Paulo escreve para Tito, Tito 2, 11 a 14. Antes de iniciar a penetração do novo território, antes de sair e conhecerem novo povo, Paulo e seus companheiros visitaram as igrejas que havia sido estabelecido na Persídias e arredores. E quando ia passando pelas cidades e entregava a Timóteo para serem observados os decretos que havia sido estabelecido,
pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. É isso que está em Atos do Apóstolo, capítulo 16, verso 5. O apóstolo sentia profunda responsabilidade por essas pessoas nova convertidas sobre o seu trabalho. Acima de tudo, ensinava que permanecessem fiéis, para que no dia de Cristo, o apóstolo diz que eles possam gloriar-me de não ter corrido em trabalho em vão, disse o apóstolo Paulo aos irmãos filipenses, da igreja de Filipe, em Filipenses 2, verso 16. Ele estremecia pelo resultado do seu ministério. Sentia que até a sua própria salvação estaria em perigo se falhasse em cumprir o dever. E se a igreja fracassasse em cooperar com ele na obra da salvação, sabia que apenas a pregação não bastava para educar os crentes, para expor a palavra da vida. Sabia que mandamento sobre mandamento, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali, eles precisavam ser ensinados a fazer progresso na obra de Cristo. E o princípio universal, que sempre que alguém se recusa a usar as faculdades que Deus lhe deu, essa faculdade se debilita e morre, amados. Se nós não usarmos os dons que Deus nos deu, Deus deu a mim um dom. Para cada irmão Ele deu um dom, um talento. E se nós não usarmos esse talento para um fim proveitoso na obra de Deus, este talento, esta habilidade pode morrer. É verdade que não é vivida, que não é repartida, perde o seu poder. Então precisamos viver essa verdade. A verdade que não é vivida, a verdade que não é repartida, ela perde o seu poder. O poder de comunicar a vida. Quando não comunicamos a vida também perde o seu efeito. Quando não comunicamos virtude, essa virtude deixa de ser virtude. Essa era a razão porque o apóstolo temia não ser capaz de apresentar todos os homens perfeitos em Cristo. A esperança do apóstolo Paulo em relação ao céu diminuía quando considerava alguma falha de sua parte que pudesse resultar em estar ele colocando diante da igreja um modelo humano em lugar de divino. Quando, amados, nós como os pregadores falhamos, como líderes falhamos, quando deixamos de levar a alma até o altar, quando nossas atitudes faz com que a alma se perca, então nós também corremos o risco de perder a nossa própria salvação. Então o apóstolo Paulo tinha conhecimento, o conhecimento, a eloquência, mas necessitava de milagre. Sua visão das cenas eternas, quando levado ao terceiro céu, tudo isso perderia o valor se por infidelidade em seu trabalho, aqueles que por ele deveria ser salvo, por quem ele trabalhou, viesse a ser excluído da graça de Deus. Não adianta, amados, nós termos grandes dons, grandes talentos, ser considerado grande na terra, se não pudermos levar uma viva alma na presença de Deus. Se nós falharmos como pregador, então nós corremos sério risco de perdermos nossa própria salvação. Assim, de viva voz e por carta, o apóstolo Paulo insistia com todos que havia aceitado a Cristo para que prosseguisse no caminho que haveria de capacitá-los a tornarem-se irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Como astro no mundo
retendo a palavra da vida. Filipenses 2, verso 15 e 16. O apóstolo Paulo queria que os irmãos resplandecessem como verdadeiro astro neste mundo pervertido, mas retendo a palavra da vida. Todo verdadeiro pastor sente pesada responsabilidade pelo progresso espiritual dos crentes. Todos os verdadeiros pastores estão entregues a um trabalho para cuidar da alma da qual foi entregue para eles. Ter cuidado com essas almas. Temos que ter um profundo desejo de que nós possamos ser cooperadores de Deus. O apóstolo sente que da fiel execução da tarefa que Deus lhe entregou depende em grande medida o bem-estar da igreja. Por isso, amados, como servo de Deus, deveremos fazer fervorosa oração em busca da inspiração, em busca de levar os crentes ao altar do Senhor, com desejo em nossos corações de que cada pessoa seja salvo. Pessoa para Cristo, devemos apresentar essas pessoas para Cristo em oração. Se de cada acréscimo à igreja representa mais um instrumento para dar a conhecer o plano da redenção, devemos então, amados, estar firmado em Cristo Jesus. Então o apóstolo, havendo visitado as igrejas da Persídia, as regiões circunvizinhas, Paulo e Sila, juntamente com Timóteo, deram-se pressa em passar pela Frígia e pelas províncias da Galácia. Amanhã estarei falando sobre isso, amado, que inicia em Atos do Apóstolo, capítulo 16, verso 7, verso 6 em diante. Que amanhã eu possa explanar mais profundamente esse ensino da palavra de Deus. Eu não sou teólogo, irmãos, eu sou estudioso da palavra de Deus. Eu gosto de estudar, de analisar, para ministrar estudo. Todas as minhas ministrações, toda a minha pregação, ele sempre vem acompanhado de uma forma de estudo, amados. E geralmente eu não sou um pregador eloquente, não sou um pregador que possa ser considerado avivalista, porque a minha mensagem é somente baseado em forma de estudo. Até mesmo a oração do entardecer, eu tenho trazido uma pequena ministração em forma de estudo para que os irmãos possam se alimentar e vencer os obstáculos. Esse, amados, é mais um pedacinho do maná dos céus. Que o Senhor Jesus traga iluminação para a vossa mente e coração. Fique, amados, na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.